Meninos, qual é a diferença dessa letra B em relação às outras? Notem que nas outras a gente fez com X, né? A incógnita X. Aqui aparece a incógnita Y. Gente, é a mesma coisa. Vocês vão ver que esse conteúdo ele é extremamente importante em várias áreas aí do curso de vocês. E como eu falei na equação de primeiro grau, também falo aqui, que ninguém vai pedir para vocês assim, resolvam a equação. Não, isso vai aparecer em forma de problema. Então é a gente que tem que perceber essas coisas, tá? Pode aparecer m ao quadrado, pode aparecer t ao quadrado, p ao quadrado, tá bom? Então vamos lá, vou tirar os coeficientes. A igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a menos 4. Mais 4, desculpa. Então vamos lá, delta vai ser b elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado. Menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica c. Então, eu tenho menos 1 ao quadrado é 1 positivo, esse produto aqui vai dar menos 16. Então, delta vai ser igual a menos 15. Ixi, olha só o que acontece. Quando eu vou pegar a fórmula agora do y, não é do x+, porque a equação ela não tem incógnita x, é incógnita y. Eu não tenho que fazer menos b, então menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Nós temos um probleminha aqui, ó. Vou fazer o jogo de sinal, mais ou menos. Quanto que é raiz de menos 15? Raiz quadrada de menos 15. Não existe nenhum número real que eu eleve ao quadrado e encontre esse resultado. Isso aqui não existe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa equação, ela não tem solução, não existe nenhum valor para eu aplicar aqui no lugar do y que vá zerar esta equação. Então, a solução, ou eu coloco assim, que significa conjunto vazio, ou eu coloco desta forma aqui, ó, que também representa um conjunto vazio. Bom, então vamos lá, a gente viu 3 situações. Uma em que eu tenho 2 raízes reais diferentes, outra que eu tenho raízes reais iguais e esse caso que eu não tenho raiz real. Então vamos fazer um resumo disso aí. Essa questão das raízes sempre vai depender do delta. Se o delta for positivo, se o delta for igual a 0 e se o delta for negativo. Quais são as consequências? Delta positivo, sei lá, delta igual a 16, tem raiz quadrada, né? Então quer dizer que a equação ela vai apresentar 2 raízes reais diferentes. Então necessariamente nós vamos ter um x' diferente do x duas linhas. Quando acontece do delta ser 0, quando eu faço a raiz quadrada de 0, é 0. Então, lá naquela formulinha lá do x, tanto faz somar ou subtrair 0. Portanto, a gente vai ter sempre 2 raízes reais, porém iguais. X' vai ser idêntico a x duas linhas. E quando o delta for negativo, deu, por exemplo, raiz de menos 4, significa que aquela equação não tem raiz real. Ela até tem raiz complexa, mas raiz complexa não faz parte do nosso conteúdo básico não, tá? Isso aqui, gente, não vale a pena decorar, a questão é entender. Quando vocês forem resolver os exercícios, analisem o delta primeiro, antes de determinar as raízes, para ver se faz sentido o resultado encontrado, tá? Bom, pessoal, aí pode aparecer um monte de operação e tudo mais, mas até vocês simplificarem o máximo possível, não classifiquem a equação, tá? Façam todas as continhas primeiro, para depois analisar que tipo de equação que é. Porque às vezes a gente tem uma equação que parece ser de segundo grau, mas na verdade é primeiro grau ou é terceiro grau, tá bom? Então aqui primeiro, o que nós vamos fazer? Usar a propriedade distributiva. Eu vou multiplicar 4t por todos esses dois termos aqui. 4t vezes t dá 4t ao quadrado. 4t vezes mais 6 vai dar mais 24t.
menos t ao quadrado, e esse 5t ao quadrado eu já vou aplicar a operação inversa nele. Então, menos 5t ao quadrado igual a zero. Juntando os termos semelhantes, que são 4t ao quadrado, menos t ao quadrado, menos 5t ao quadrado. Olha, 4 menos 1, 3. 3 menos 5, menos 2t ao quadrado, mais 24t é igual a zero. É uma equação de segundo grau. Agora eu posso classificar. Percebam o seguinte, eu posso simplificá-la toda por 2, eu posso multiplicar ela toda por menos 1 para evitar esse negativo na frente, vocês quem sabem. Tem duas formas de resolver. Uma que é por Bhaskara, vamos supor que a gente queira deixar desse jeito, porém eu só vou simplificar aqui por 2 para ela ficar mais enxutinha, tá? Então, menos 2t ao quadrado dividido por 2 dá menos t ao quadrado, mais 24t dividido por 2 vai dar mais 12t, que é igual, 0 dividido por 2 dá 0. Notem que o valor de A é o que multiplica a incógnita ao quadrado, então é menos 1. B é o que multiplica a incógnita, então é 12. E C, que é o termo independente, ele não carrega a incógnita, ele não existe nesse caso. Bom, então daqui nós vamos calcular o delta. B ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é 0. Então, delta vai ser 144, multiplicando aqui, 4 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Isso aqui vai para 0. Então, delta é 144. Muito bem. Em vez de escrever x é igual, eu vou escrever t igual, por causa da minha incógnita. Então, t é igual menos b, menos 12. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 144, dividido por 2 vezes A. O A é menos 1. Dando uma arrumadinha aqui na casa, primeiro, menos 12, mais ou menos, quanto que é raiz de 144? É 12. Dividido, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, daqui eu vou ter um T', que é menos 12, mais 12, dividido por menos 2, e vou ter um T duas linhas, que é menos 12, dividido por menos 2. Muita calma nessa hora por conta de sinal, hein? Menos 12 com mais 12, 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Agora aqui, no T duas linhas. Menos 12 com menos 12, menos 24. Dividido por menos 2, 24 por 2 dá 12, fazendo a combinação de sinal vai dar 12 positivo. Então, eu tenho um conjunto de solução em que as raízes são 0 e 12. Gente, o delta deu positivo. Se o delta deu positivo, eu já sei que eu vou encontrar duas raízes reais diferentes. Agora, olha só que interessante, eu poderia ter resolvido essa equação aqui de uma outra forma pelo fato dela ser incompleta. Eu vou mostrar para vocês, mas não é obrigatório, tá? Quem quiser pode fazer sempre por Bhaskara que vai dar certo. É o seguinte, observem que aqui aparece T e aqui também aparece T. Então, eu vou colocar o T em evidência. Quando eu faço a divisão de menos T ao quadrado por T, dá menos T. A divisão de mais 12T por T é mais 12, e isso tem que ser igual a 0. Notem que aqui é uma multiplicação, né? Para eu multiplicar duas coisas e o resultado ser 0, ou eu vou ter esse t igual a 0, vocês concordam que se eu substituir 0 aqui, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0? Ou eu tenho que essa combinação aqui tem que ser igual a 0. Então, eu tenho que menos t tem que ser igual a menos 12, multiplico todo mundo por menos 1, t vai ser igual a 12. Então, nós chegamos a um conjunto de solução igualzinho ao que eu fiz anteriormente. Tá aí a importância de vocês copiarem, tá? Para comparar isso daí. Porém, isso daqui foi muito mais rápido. Agora, façam dessa forma se vocês se sentirem seguros. Outra equação de segundo grau que dá para a gente resolver sem precisar fazer por Bhaskara é outra incompleta. Por exemplo, quando aparece assim, x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Olha, A é 1, B é 0, porque não tem o termo que multiplica x, e C é menos 4.
Posso fazer por Bhaskara? Posso, mas eu posso fazer assim também, ó. X ao quadrado é igual a 4. Para extrair esse quadrado, isso aqui passa a ser uma raiz quadrada, porém, como tem dois resultados, eu tenho que colocar mais ou menos, já vou explicar o porquê. Raiz quadrada de 4. Então, eu vou ter x mais ou menos 2. O que isso quer dizer? Que o x' pode ser o 2 e o x duas linhas menos 2. Por quê? Pega esse 2, pessoal, e aplica aqui no lugar do x. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 não é 0? Ok. Menos 2 eleva ao quadrado, dá 4 positivo, com menos 4 também não dá 0, tá vendo? Então, nós temos um conjunto de solução composto por menos 2 e 2. Daí, a gente já pode começar a fazer alguns exercícios.